Olá você, estamos de volta agora para falar sobre uma segunda parte relacionada a termos preposicionados. Você diria, por que, professor, você está dando tanta ênfase a isso? É que quando se fala em preposição, fala-se em uso adequado, inadequado, uso facultativo, uso obrigatório. Eu quero agora mostrar para vocês uma coisa muito curiosa. Eu não sei como foi com vocês, mas comigo aconteceu o seguinte, tá? Quando eu comecei a estudar português, há alguns anos, eu escutava demais, eu acho que o que você também escutou e escuta, que objeto direto não podia ter preposição. E claro que como eu escutei isso da minha professora ou dos meus professores, é óbvio que eu acreditei. Porque era até lógico dizer que objeto direto não tem preposição, por isso que é direto. Só que eu acho, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que faltou dizer o seguinte, dizer que o objeto direto é aquele termo sintático que se liga ao verbo sem preposição, olha agora, sem preposição obrigatória. Eu vou repetir, sem preposição obrigatória. Ou seja, pode ser que exista preposição para o objeto direto, só que ela não vai ser obrigatória. Então, o que é que eu acho interessante? Eu acho interessante que você, que quer acertar questões em seu concurso, que você entenda que existem casos em que a preposição pode aparecer sim no objeto direto. E eu quero conversar com você sobre isso agora, tá bom? Então, presta atenção aqui comigo. Termos sintáticos preposicionados, às vezes. Não sempre, como nós vimos ainda na aula antecedente, tá? Mas às vezes. E quando é que haverá preposição? Raciocine comigo. Imagine-se diante desta situação aqui, ó. Eu sempre amei a Deus. Você que está aí me acompanhando, você acha que seria correto se nós eliminássemos a preposição? Aqui, por exemplo, eu sempre amei Deus. Certo ou errado? Certíssimo. Ou seja, tanto faz dizer eu sempre amei a Deus, como sempre amei Deus, porque o verbo amar é transitivo direto. Verbo transitivo direto não existe preposição. Então significa que, se nós construirmos a frase com a preposição, que não é obrigatória, nós teremos um objeto direto excepcionalmente preposicionado. Tá certo? Então aqui, ó, este azinho eu posso tirar, mas continuei tendo o objeto direto. Com ele, ou com ela, no caso, com a preposição, objeto direto preposicionado. Você disse, Silvio, então espera aí. Como é que eu vou saber que é objeto direto preposicionado e não objeto indireto? Pela regência do verbo, colegas. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. O verbo amar, ele não exige a preposição a. Essa preposição, ela pode aparecer, no caso, por exemplo, aí, porque Deus é um substantivo próprio. E antes do substantivo próprio, nós podemos, se quisermos, nós podemos colocar uma preposição. Mas a preposição não é obrigatória. Você me entendeu? Então, tanto faz dizer, eu sempre amei a Deus, como sempre amei Deus. E o a Deus é objeto direto, preposicionado. Tá bom? Vamos agora para o segundo exemplo. Comi do pão e bebi do vinho. Ora, se eu disser que eu comi do pão, significa que eu não comi o pão todo, certo? Eu comi uma parte do pão. E se eu disser que eu bebi do vinho, significa que eu bebi uma parte do vinho, uma taça, um gole, um pouco do vinho. Mas observe que tanto o verbo comer como o verbo beber são dois verbos transitivos diretos. Come algo, bebe algo. Não tem a necessidade de preposição. Mas se você, na sua prova, no seu texto, no seu exercício, se você encontrar esses verbos transitivos diretos complementados com termos com preposição, você já vai entender que se trata de um objeto direto preposicionado. Por quê? Porque uma das razões de nós termos um objeto direto preposicionado
é quando nós temos ou queremos dar uma ideia partitiva, ou seja, a parte do todo. Exemplo, comi do pão é a mesma coisa que comi pão. Bebi do vinho é a mesma coisa que bebi vinho, que é diferente de dizermos comi o pão. Se você e eu dissermos comi o pão, é porque não sobrou nada. Comi o pão todinho, sobrou para ninguém. Se eu disser bebi o vinho, é porque eu acabei com o vinho, não tem mais vinho. Mas se eu disser bebi do vinho, ou bebi vinho, sem o artigo, é a parte. Moral da história, para você entender bem, se você vir um verbo transitivo direto, comer ou beber, e vierem para eles complementos verbais com alguma preposição, essa preposição não é obrigatória. E você vai chamar esse termo preposicionado de objeto direto preposicionado. Beleza? É o que acontece também aqui. Ó. O raio atingiu a alguns e feriu a muitos. Veja que alguns e muitos são dois pronomes indefinidos. Essa preposição que está colocada aí, ela não é obrigatória. Pode observar que você pode eliminar, você pode tirar. O raio atingiu alguns e feriu muitos. Então, a preposição colocada no primeiro e no segundo momento não é uma preposição obrigatória. E se ela não é obrigatória, ela não pode ser vista como exigência, como acontece com objeto indireto. Então, neste caso, é apenas um objeto direto preposicionado. Para saber isso, é só verificar que os verbos são transitivos diretos, aos quais nós fazemos apenas a pergunta o quê? Aqui, por exemplo, atingiu o quê? O quem, né? Alguns. Feriu o quê? O quem? Muitos. Não tem preposição. Tá bom? E por fim, aqui, ó. Ame a si, respeite a mim. Você sabe que os pronomes oblíquos tônicos, por exemplo, mim, ti e si, são preposicionados. Agora, você consegue dizer essa mesma frase sem colocar os pronomes oblíquos tônicos? Claro que sim, não é? Veja, ame a si é a mesma coisa que ame-se. Respeite a mim é a mesma coisa que respeite-me. Então, os verbos amar e respeitar são transitivos diretos. Verbos transitivos diretos não exigem preposição. Então, bastava dizer ame-se, respeite-me. Tá bom? Agora, se vier o pronome oblíquo tônico, mim, ti, si, por exemplo, aí você coloca a preposição. É a opção que você tem. Tá legal? Objetos diretos podem vir com preposição. São os objetos diretos preposicionados. Então, se você passou grande parte da sua vida escutando, dizendo, lendo que o objeto direto não tinha preposição, faça aí uma reflexão. Pode ser que tenha. E se tiver preposição, você vai ter um objeto direto preposicionado. Legal? Agora, qual é a outra expressão sintática que pode vir preposicionada? Sabe qual? É o adjunto adnominal. A maioria dos adjuntos adnominais não tem preposição. Mas há um caso, só um, em que o adjunto adnominal tem que vir com preposição. Quando é? É quando esse adjunto adnominal ele está sendo representado por uma locução adjetiva. Exemplo, olha aqui comigo. A participação do povo é fundamental. Se a participação é do povo, significa que a participação é popular. Então, do, preposição, né? Mais povo, que é substantivo, podem ser substituídos, esses termos, por um só adjetivo. Raciocine comigo. Preposição mais substantivo com o valor de um adjetivo. De novo, preposição mais substantivo com o valor de um adjetivo. Isso é locução adjetiva. Tá bom? Então, participação do povo, participação popular. Sempre nas locuções adjetivas. E por fim, os anéis de prata são valiosos. Se os anéis são de prata, os anéis são prateados. Preposição mais substantivo com o valor de um adjetivo. Isso é locução adjetiva, isso é adjunto adnominal. Então grave aí no seu juízo, preste atenção. Sempre que houver um adjunto adnominal representado por locuções adjetivas, isso vai ter preposição.
Então, os casos em que a preposição pode aparecer os casos são diante de objeto direto preposicionado ou diante de locuções adjetivas que representam os adjuntos adnominais. Tá bom? Então, nós vimos na aula antecedente os casos em que sempre haverá preposição e agora nós vimos os casos em que pode ser que a preposição apareça. Tá legal? Eu pergunto, essa teoria que você acabou de ver, isso que a gente estudou, isso ficou claro? Ou ficou claríssimo? Até a próxima, não se esqueça de nos acompanhar pelo nosso canal. Tá certo? Fica conosco. Grande abraço. Tchau, tchau.